Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Ezequiel 4, 5 e 6 e vamos ler Apocalipse 21, tá bom? Aquela primeira visão de Ezequiel, bastante complexa, né, cheio de detalhes fantásticos, que tanto faz brotar dúvidas, né, a respeito do significado daquelas coisas. Eu fiz uma pesquisa no YouTube. E eu encontrei esse vídeo aqui do Bible Project. Eu não sei se vai aparecer o áudio para vocês, eu acho que vai aparecer. Eu vou deixar só um trechinho aqui para vocês verem e vou pausar depois. Se você quiser, você pode assistir ele completo. Tem muitos outros vídeos, inclusive, que você poderia ver. Ajuda bastante a compreender a estrutura bíblica. Mas vamos lá. Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote que estava morando em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque babilônico na cidade. E eles pouparam a cidade, mas capturaram um grupo de prisioneiros israelitas e os levaram para o exílio. E Ezequiel estava entre eles. O livro começa 5 anos depois de tudo isso, e Ezequiel está sentado na margem de um canal de irrigação perto de seu campo de refugiados israelita. E é o seu aniversário de 30 anos, justamente o ano em que ele teria se tornado sacerdote em Jerusalém. E então, de repente, Ezequiel tem a visão de uma nuvem de tempestade se aproximando. E dentro da nuvem estão 4 criaturas estranhas que têm asas estendidas se tocando. E cada uma dessas criaturas tinha 4 faces e ele viu 4 rodas, uma perto de cada criatura. E então ele viu que as asas das criaturas estavam segurando essa plataforma deslumbrante e na plataforma existe um trono. E sentada naquele trono está uma criatura humana, brilhante, envolta em fogo. E então, de repente, Ezequiel percebe o que está vendo. Ele chama de a semelhança da glória do Senhor. É Deus na sua carruagem real. A palavra glória em hebraico é kavod e significa pesado ou significativo. Os autores bíblicos usam essa palavra para descrever a aparência física e a manifestação do significado de Deus quando ele aparece pessoalmente. Essas imagens na visão são muito semelhantes ao que aconteceu quando Deus apareceu no Monte Sinai no livro de Êxodo. E também é muito semelhante às representações da presença de Deus sobre a Arca da Aliança. E isso é a coisa que mais choca sobre a visão de Ezequiel. O que a glória de Deus está fazendo na Babilônia? Supostamente deveria estar acima da Arca da Aliança no Templo de Jerusalém. Eu achei muito interessante essa explicação e especialmente essa conclusão que o vídeo apresenta dessa primeira etapa. A grande questão é o que a glória do Senhor está fazendo ali na Babilônia? A glória do Senhor não deveria estar lá no templo? Então ele tem essa visão da glória de Deus estando na Babilônia. Isso é muito significativo. Ele vê a glória de Deus. Então, esses elementos detalhados que ele descreve, ao invés da gente tentar buscar um significado específico para cada uma daquelas coisas, os 4 rostos, as rodas, enfim, o fato é que toda essa estrutura representa ali a base do trono de Deus, um trono glorioso. Então, ali Deus se manifesta. Deus não estava só em Jerusalém. Deus está em qualquer lugar, em todo lugar. E ali ele vê a glória de Deus também sobre a Babilônia. Ok? Vamos então à leitura do capítulo 4. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Então Deus fala para Ezequiel fazer uma espécie de uma maquete de Jerusalém dentro de uma panela. E ele então se volta para aquela cidade, ele volta o seu rosto ali, no sentido de que ele é quem vai sitiar aquela cidade. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade
da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel, porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e, com o braço descoberto, profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá esse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada assado sobre esterco humano à vista do povo. Gente, olha o que Deus está falando para Ezequiel fazer. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto, visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Então Deus usa Ezequiel para fazer uma encenação, fazer uma espécie de um teatro público diante das pessoas, diante dos judeus que estavam ali no exílio, para que eles pudessem ver a situação de como ficaram as pessoas lá em Jerusalém, como eles teriam comida muito contada, água muito escassa e se consumiriam nas maldades deles, né? Essa questão do esterco, né, das fezes, é uma coisa terrível, como Deus representa a situação de Jerusalém, do seu povo, dessa maneira. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade quando se cumprem os dias do cerco. Pegue outra terça parte, corte-a com a espada enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Ele deveria pegar a espada e cortar, né? Cortar os cabelos da sua cabeça e fazer tudo isso, queimar uma parte, espalhar outra parte, assim por diante. Assim diz o Senhor: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém,
Se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém. Eu vou executar os meus juízos dentro de você à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos, e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade, e eu não a pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos quatro ventos, e irei atrás dela, com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim, você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor, quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Agora vamos ao capítulo 6. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizam sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa frase aqui, vocês saberão que eu sou o Senhor, ou algumas variantes dessa frase vão aparecer ao longo de todo o livro de Ezequiel. É o refrão desse livro inteirinho. Deus faz isso, Deus anuncia, eu vou fazer isso, ou eu fiz isso, porque vocês saberão que eu sou o Senhor, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E aqui no próprio versículo 10, saberão que eu, o Senhor, e que não foi motivo de que eu lhe disse que faria este mal. E assim por diante. Você vai ver várias vezes isso aqui. Mas deixarei um resto
porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria esse mal. Assim diz o Senhor Deus: contorça as mãos, bata os pés e diga: ah! Por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles, e onde quer que estiver morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Muito bem, lemos os capítulos de Ezequiel, agora vamos para Apocalipse 21. Lembrando que nós estamos na última sessão de Apocalipse, estamos no penúltimo capítulo desse livro e, obviamente, o penúltimo capítulo do Novo Testamento. Então, nós estamos às portas de terminar a leitura de todo o Novo Testamento. Que bênção, né? Estamos chegando nesse marco importante da nossa jornada. Depois vai faltar só mais um pouco para a gente terminar também o Antigo Testamento. Muito bem. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava no trono, sentado no trono, disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus dele, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, nós temos aqui o anúncio do novo céu e da nova terra, uma restauração completa de todas as coisas, onde não vai ter todos os efeitos do pecado na nossa vida, não vai ter mais morte, portanto não vai ter mais luto, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor. Isso fazia parte das primeiras coisas. Esse momento que nós vivemos hoje
é aqui descrito como primeiras coisas. Tem algo ainda por vir. E aí, essa declaração de que tudo foi feito, tudo foi completado. O Senhor Deus é aquele que dá o início e aquele que leva até o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é quem dá de graça a água da vida. Então, o Senhor Deus nos dá essas promessas preciosas. Quanto aos outros que não estão no livro da vida, que não são filhos de Deus, estes são os covardes, os incrédulos e assim por diante, vários pecados aqui discriminados, né? Que a gente deve olhar e tentar perceber se estão presentes na nossa vida. E se estiverem, isso deve ser eliminado por conta de nós estarmos vivendo uma incoerência, né? Nós devemos viver hoje a, a nova natureza, a nova vida em Cristo, onde não há espaço para esses pecados. E aí nesse novo céu, nessa nova terra, tem a nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedras de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. As muralhas da cidade tinham 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro polido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Uma descrição da cidade maravilhosa, onde habitará o povo de Deus. É chamada aqui de noiva do Cordeiro, uma cidade chamada de noiva do Cordeiro. Uma descrição aqui da igreja, da habitação do povo de Deus. Bom, tem toda essa descrição das pedras preciosas,
a medição. O que mais que eu posso destacar aqui? Aqui, ó. Na cidade não tem templo, não tem tabernáculo, não tem igreja, não tem sinagoga, não tem nada que poderia representar a habitação de Deus. Não tem. Por quê? Porque o santuário da cidade é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então Deus vai estar lá, não vai precisar de igreja, não vai precisar de templo, não vai precisar de um santuário. A cidade também não vai precisar de sol. Por quê? Porque Deus será, a glória de Deus vai iluminar aquela cidade, o Cordeiro é a lâmpada da cidade e assim por diante. Então, uma descrição muito bela da, da Jerusalém celestial. E aí, na próxima leitura, nós vamos ler o último capítulo do Novo Testamento. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez podermos ler a Tua Palavra. Que o Senhor continue a nos abençoar e nos edificar por meio dela, Pai. Vemos, ó Deus, no livro de Ezequiel, diversas representações que ele fez para indicar coisas que o Senhor queria revelar ao seu povo, indicar o sofrimento que eles haveriam de passar. E aqui vemos, neste texto de Apocalipse, a restauração de todas as coisas. Nós vemos Satanás sendo julgado, como vimos no capítulo anterior, e vemos o estabelecimento dessa nova Jerusalém, o teu povo, onde nem mesmo vai precisar de um templo, porque o Senhor estará lá presencialmente. Nem mesmo será necessário o sol ou a lua, porque o Senhor, com a sua luz, iluminará toda a cidade. Uma cidade belíssima, uma cidade rica. Não haverá falta de nada ali, só alegria e paz, regozijo, prazer, contentamento. Tudo o que nós não temos aqui nessa terra. Nós almejamos, ó Deus, isso que o Senhor tem preparado, essas moradas celestiais que o Senhor tem preparado para a tua igreja. E, ó Deus, se nós de alguma maneira temos demonstrado covardia, temos nos envolvido com pecados diversos, como descritos aqui nesse texto que lemos, a imoralidade, o homicídio, seja se não físico, ou pelo menos dentro do nosso coração, e assim por diante, mentira. Ó Deus, elimina da nossa vida qualquer pecado, ó Deus, qualquer coisa que ofenda a tua santidade. Então, ó Deus, abençoa-nos, Pai. Continua a nos ajudar na leitura que temos feito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.